Eu reassisti todo este episódio e pude observar algumas coisas bem curiosas. Então bora pro resumo, eu e você, no Telona TV. E se você não quer perder nenhum conteúdo de From, notícias de filmes e séries, já se inscreve no canal e deixa seu like. O episódio já começa com Boyd preso em um buraco, mais parecido com um poço vazio. Então, aos poucos, a fim de sair daquele lugar, ele começa a tentar escalar. Na cidade, um dos moradores avista um ônibus chegando pela estrada, ou seja, muita gente chegando na cidade perdida. E dentro deste ônibus há um garoto, que parece assustado, e ele pede para a motorista parar o ônibus. Todos então olham para ele e pedem para o garoto se acalmar, e um dos passageiros tenta segurar ele, mas ele acaba vomitando no cara. Que nojo. Método Fanart está em promoção, então se você tem esse desejo de desenhar igual ao Victor, este é o momento. E caso você não goste, você conta com a garantia de 7 dias para pedir o reembolso. O link está na descrição. O ônibus então finalmente para no restaurante da Tian Chen. E logo começa a abertura com todos aqueles desenhos. Brincadeira, essa parte eu pulo. Na Casa Colônia, o pessoal que estava mexendo com a antena para o rádio entram todos para dentro, devido à grande tempestade que está chegando. Jade então avista o ônibus parado no restaurante. Ele entra todo desesperado para contar a Donna sobre o ônibus. Jim finalmente chega à sua casa, onde sua esposa estava cavando um grande buraco a fim de saber de onde os fios vinham. Mas neste momento, o buraco já estava obstruído pelos objetos. Debaixo do buraco onde Tabitha caiu e encontrou Victor, eles caminham juntos, e Victor pede para ela falar baixo, pois os monstros estão dormindo. Na Casa Colônia, uma das moradoras está com um caco de vidro fincado próximo a seu olho. Isso ocorreu quando as lâmpadas que sustentavam a energia para o rádio acabaram sendo estouradas com a chegada da tempestade. Christy está ajudando ela, removendo e fazendo curativos. Donna diz para Kenny que agora com Boyd fora da cidade, em busca de respostas na floresta, ele é o novo xerife, e que eles precisam ir até o pessoal do ônibus e explicar toda a situação para eles. Lá no restaurante onde o ônibus está parado, a chuva está caindo e uma senhora parece muito contente, dançando na chuva como se fosse uma bailarina. Uma mulher do ônibus está examinando o garoto que passou mal. Ela então pergunta qual o seu nome, e ele responde, Eugene. Ela então pergunta o que houve com ele, e ele diz que teve um pesadelo. O cara que ele vomitou entra no ônibus querendo tirar satisfação, mas ele pede desculpas e o cara se acalma. A Julie está correndo e diz para o Ellis que precisa encontrar o pai dela, e sai correndo. A motorista do ônibus reúne os passageiros e diz que limpou o ônibus e que eles precisam entrar para eles seguirem em frente para a estrada. E o Ellis tenta falar com ela sobre a cidade, mas ela não dá ouvidos. A Julie encontra seu pai dentro da casa, e ao ver aquele buraco que desmoronou, pergunta preocupada onde está sua mãe, e seu pai pede para ela escutar ele, chamar ajuda, conseguir o máximo de pessoas que conseguir para ajudar. Mas a garota está travada, em choque, já imaginando que poderia ter perdido sua mãe. Seu pai então dá um abraço nela e diz que nesse momento ela precisa ser forte, e que ela precisa ir atrás de ajuda. O Ellis está conversando com a senhorinha, perguntando se está tudo bem. Em seguida, a Julie chega correndo e gritando. Então ele pergunta o que há de errado. Ela diz que sua mãe está presa em um buraco. O dono do bar então explica a situação para o pessoal e eles dizem que vão ajudar. O Kenny chega com a Donna e o pessoal da Casa Colônia para falar com as pessoas do ônibus. Ele então abre o restaurante para o povo se acomodar. Na casa do Jim, o pessoal chega para ajudar. Ele então pergunta quem são eles. Afinal, ele não viu o ônibus chegando na cidade. Tom então pergunta se a mulher dele está respondendo, e Jim fala que não. E nessa cena tem algo interessante, porque o Tom fala que mesmo que ela estivesse cavando o buraco, o que diabos fez a casa desmoronar toda daquele jeito? Afinal, não foi só o buraco no porão, mas abriu um buraco desde a parte de cima da casa. Eles começam a ajudar, tirando os objetos do buraco, mas é preciso cuidado porque algumas das peças estão apoiando outras, o que qualquer movimento errado pode desabar ainda mais. Na caverna, Tabitha e Victor andam cautelosamente, para não acordar as criaturas. Boyd, ainda preso no poço, grita por Sarah, e começa a ficar já sem esperanças, quando de repente ele ouve uma voz, perguntando se ele é real,
e fala que pode ajudá-lo caso ele também o ajude. Então uma corda cai para ele escalar, e a voz diz que ele tem que ser rápido, porque eles vão voltar em breve. Aí que está a pergunta: eles quem? Na casa colônia, o Jade está tendo algumas visões, ou alguma espécie de alucinação, enxergando símbolos de sangue nas paredes, e vendo um boneco ao seu lado, muito parecido, se não o mesmo, que aparece quando Victor e Tabitha estão na caverna. Jade está na varanda, fumando um zin. E Ethan chega para falar com ele, e Jade diz: você é amigo do Victor, certo? E sabe onde fica o quarto dele. O Ethan parece não gostar muito da ideia. Na caverna, Victor e Tabitha encontram vários objetos e um monstro adormecido. E de novo aparece o tal boneco. E Victor então fica assustado e sai correndo. Mas afinal, qual o segredo que este boneco carrega? Porque o Victor não estava se assustando nem mesmo com os monstros. E quando viu o boneco, se assustou. Tabitha vai atrás do Victor e pergunta pela qual estrada eles devem continuar. Ele responde que está com medo e que tem algo errado, pois este não é o caminho que ele havia falado para ele seguir. Nesse momento, quando ele diz ele, Victor está se referindo ao garoto de branco. Jade fuça o quarto do Victor. Ethan diz que o Victor não vai gostar nada disso. Jade fala que Victor provavelmente está morto, mas Ethan diz que ele está errado, pois Victor está bem. Ethan pergunta o que tanto ele quer com o Victor. Jade então mostra o caderno de símbolos e diz que quem quer que seja a pessoa que fez aquele símbolo tem algo a ver com o Victor, e mostra a foto que ele encontrou no meio das páginas do caderno e fala que talvez Victor saiba alguma coisa sobre os símbolos. Ethan então diz que os símbolos são importantes e que resta saber se são símbolos bons ou ruins. Jade pergunta sobre o que ele realmente está tentando dizer. Ethan fala que algumas vezes os símbolos podem obrigar a fazer coisas ruins. E isso aqui me chamou a atenção, porque o Victor fala exatamente sobre isso para o Jade no 5º episódio dessa temporada. Então, como o Ethan já sabia dessas informações? A garota está ajudando o Eugene, que começa a ter uma espécie de convulsão, o que é estranho porque, bem na hora que ele começa a ter essas reações, a casa na qual o pessoal está ajudando o Jim começa a desmoronar e acaba desabando. Julie presencia todo o momento e grita pelo seu pai, só que ele está preso nas madeiras. Ele então respondeu Julie. Abaixo da casa soterrada também está o Tom e um cara de jaqueta que não está se mexendo. Christy e Fátima também chegam para prestar socorro ao pessoal. Na caverna, Tabitha encontra uma espécie de quebra-cabeça e de repente uma bola surge do nada e derruba este quebra-cabeça de pedras. O Victor ainda está muito assustado. Ela ilumina um buraco que parece estar fechado com galhos de árvores, pelo qual surge um garoto bem estranho. Victor diz que não era para eles estarem ali e que precisam ir embora. Os monstros começam a acordar e eles saem correndo dali. Uma coisa que eu pude observar, galera, é que esses monstros da caverna são diferentes dos que aparecem na cidade. Eles são deformados e mais assustadores. E assim, qual seria o motivo disso? Eles são os mesmos monstros da cidade ou são alguma outra espécie? A Christy e a garota do ônibus estão examinando as pessoas, quando de repente uma olha para a outra e meio que sem acreditar, as duas se emocionam e se abraçam. Afinal, já é de se adivinhar que esta garota do ônibus é a noiva da Christy, que ela já tinha perdido as esperanças se algum dia iria revê-la novamente. O único que parece não estar muito emocionado é o Kenny, que afinal perdeu a crush. O Boyd, escalando pela corda que a voz misteriosa jogou para ele, está finalmente conseguindo sair daquela armadilha. E em uma alucinação talvez, seu filho aparece chamando por ele, como se estivesse querendo impedir que ele saísse daquele buraco. Na caverna, Victor e Tabitha conseguem encontrar uma saída que os leva para a floresta. As pessoas estão tentando tirar o pessoal que ficou preso embaixo da casa, mas a motorista do ônibus aparece e diz que é para eles entrarem no ônibus para ir embora. E diz que aquilo é uma situação de emergência, que no meio da estrada ela irá avisar o resgate e eles vão para ali ajudar eles. Donna e Julie estão removendo um pedaço da casa e Jim diz que elas precisam ser cuidadosas, porque algumas partes estão escorando outras. Então Donna diz que eles não têm tempo para serem delicados, porque afinal já está anoitecendo. Mas ele fala que se elas quiserem tirar eles vivos de lá de baixo, precisarão fazer tudo com calma
e que talvez eles precisem passar a noite ali mesmo, escondido para que elas continuem ao amanhecer. A Jule parece não gostar muito da ideia, mas Donna diz que eles sobreviveram por muito tempo assim em esconderijos antes do Boyd achar aqueles talismãs de proteção. A Donna então sai toda enfurecida dali, ao ouvir a motorista ligando o ônibus, e explica sobre a cidade novamente, mas a motorista não dá ouvidos. A Donna então fica puta e mete um tiro de 12 nos pneus do ônibus. Caracas. Alguns passageiros desesperados saem correndo pela cidade. O Kenny dá um tiro para cima e fala para o pessoal entrar no restaurante. Jim conversa com Jule e diz para ela que quando estava na casa, percebeu que havia um túnel debaixo daquele buraco e que provavelmente sua mãe está bem. Ela se emociona e o Kenny termina de cobrir a casa junto com o pessoal para esconder eles dos bichos e vão todos para dentro do restaurante. O Boyd consegue terminar de escalar o poço e fala finalmente com a voz que o ajudou. Ela vem de um cara que está preso por algemas na parede. Ele diz que é legal o fato de o Boyd ter uma arma, porque será mais fácil. O Boyd pergunta o que ele está querendo dizer. Ele então responde ao Boyd: preciso que você me mate. Mas a pergunta que não quer calar: se o cara estava preso na parede, quem jogou a corda para o Boyd? Se você gostou, clica nessa playlist com apenas vídeos de From. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, até breve, fui!